Olá a todos e a todas, eu sou Rochelle Paz Fonseca, neuropsicóloga, psicóloga fonoaudióloga, professora e pesquisadora da Escola de Ciências da Saúde, curso de Psicologia da PUC-RS, educadora universitária e, sobretudo, mãe de 2 crianças, né? Como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, mãe, educadora, pesquisadora, tenho me preocupado muito com a educação no nosso país. E nesse contexto, qual o objetivo da nossa conversa de hoje? Abordar a importância, os benefícios, o papel da avaliação psicológica e neuropsicológica no contínuo de aprendizagem, de ausência a pequenas dificuldades e aos transtornos específicos de aprendizagem. Quem de nós, pessoal, não se preocupa se um filho ou uma filha vai bem na escola? Né? Porque esse vai ser o desfecho, em geral, associado se ele vai bem depois em grupos sociais, se ele vai bem em trabalhos, certo? Então, se uma criança, um adolescente está com dificuldade de compreender textos, de produzir textos, de fazer um raciocínio lógico abstrato da matemática, isso preocupa pais e educadores. Por que que preocupa? Porque nós sabemos que faz parte do neurodesenvolvimento, do crescimento cognitivo e socioemocional de uma criança que vai ser no futuro um adulto, aprender leitura, escrita, matemática, ciências, história e filosofia na escola. Então, por que a avaliação psicológica e neuropsicológica se torna importante neste momento? Para responder algumas perguntas muito cruciais. Será que a nota mais baixa, a lentidão de aprendizagem de uma criança tem uma justificativa socioemocional? Será que há uma justificativa cognitiva? Ao que eu estou me referindo? Será que a criança está com falta de motivação para aprender dentro daquele conjunto de regras sistemáticas da escola? Será que a criança está com uma dificuldade real em um dos sistemas da memória? Será que ela está com dificuldade de gravar nas suas áreas de memória, na sua circuitaria cerebral de memória, novas aprendizagens veiculadas pela linguagem do professor? Novas aprendizagens visoespaciais pelos slides, pelos vídeos em sala de aula? Então, a avaliação psicológica e neuropsicológica vai ajudar a mapear o desenvolvimento socioemocional das crianças, dos adolescentes, até mesmo de jovens adultos, em contexto de aprendizagem universitário, por exemplo, ou técnico. Vai ajudar a mapear como estão os sistemas de memória, memória semântica, memória episódica, ou seja, como que está o armazenamento do conhecimento geral de mundo, de conceitos, de novas informações, de uma conexão de uma informação com outra, que é a nossa memória de trabalho, equivalente à memória RAM do computador? Será que há uma dificuldade das famosas funções executivas, cada vez mais estudadas por pesquisadores no mundo afora? Por quê? Ao que elas dizem respeito? Planejamento, organização, automonitoramento, controle inibitório, flexibilidade cognitiva para uma criança sair da unidocência, um professor só, para multidocência, com vários professores. Para sair de um período de 45, 50 minutos de matemática e ir para um período de 45, 50 minutos de português. Tá? Então são habilidades essenciais para uma aprendizagem ter significado, para uma aprendizagem fazer parte de um contexto de aquisição de novos conhecimentos e o principal, gente, de uso desse conhecimento na vida cotidiana, né? Então, os critérios diagnósticos de transtornos específicos de aprendizagem demandam atualmente uma análise quantitativa, ou seja, a partir de scores, de instrumentos padronizados, de testes cognitivos específicos e uma análise qualitativa do impacto funcional, do impacto na vida dessa criança, na vida da família, da equipe escolar, dessas dificuldades de aprendizagem em leitura, escrita e matemática. A avaliação neuropsicológica e psicológica vão situar como que está o desenvolvimento de traços de personalidade dessa criança, desse adolescente, né? E o principal, a partir do mapeamento socioemocional, de personalidade, de inteligência e de várias funções cognitivas do cérebro e da mente humanas, que estratégias são as mais adequadas para se conduzir esse processo de ensino-aprendizagem nas escolas? É necessário intervenção individualizada em laboratório, em aulas extras escolares? É necessário um professor particular? E se sim, com quais estratégias para que essa aprendizagem se torne mais efetiva, mais eficiente no cotidiano da criança? A neuropsicologia, sobretudo das funções executivas, tem contribuído muito para um processo de aprendizagem mais eficaz.
né? Eu não estou falando só de desempenho, gente, de notas, de conceitos escolares. Estou falando também de uma aprendizagem para a vida, de uma aprendizagem que leve o português, que leve a matemática, que leve ciências, que leve filosofia para uma vida mais efetiva, em que eu tenha objetivos micro, objetivos macro que vão ser alcançados a partir de um planejamento, a partir de um uso da leitura, da escrita. Tem um outro ponto muito importante para a gente conversar hoje, que é a importância da leitura para o desenvolvimento pessoal e cognitivo. Quanto mais nós lemos, a frequência, a intensidade, a qualidade do processo de leitura, que é compreender um texto efetivamente, pode mudar áreas cerebrais, gente. As pesquisas das áreas de neurociências e de neuropsicologia trazem muitas evidências a esse respeito. Eu posso ter uma tendência a desenvolver alguns quadros clínicos, algumas patologias, como transtorno de humor, né? Transtorno bipolar, depressão, como mais idoso, um processo de demência do tipo Alzheimer, e o meu cérebro se proteger por uma reserva cognitiva adquirida como? Sobretudo graças à leitura que foi frequente ao longo da minha vida. Então a gente não está brincando, a gente precisa estimular uma aquisição, desde lá da educação infantil, de habilidades de pré-leitura, de pré-escrita, de pré-matemática, mediadas inicialmente pela brincadeira, e sendo feita uma transição para uma sistematicidade de aprendizagem. E é aí que entram as funções executivas, os sistemas mais complexos de memória, traços mais desenvolvidos, socioemocionais e de personalidade, uma inteligência aplicável à aprendizagem. Se unirmos resultados de avaliação psicológica e de neuropsicológica com conhecimento gigantesco que educadores têm a respeito de cada criança em sala de aula, construiremos processos de aprendizagem mais bem-sucedidos. Qual o resultado disso? Um país melhor.